Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu, professor Elias Santana, tenho uma dica importante para a tua prova do TST. Vem aqui comigo, por favor. O assunto sobre o qual eu quero falar é voz passiva. Voz passiva. E uma das formas... Voz passiva. E uma das formas que a banca FCC utiliza para cobrar voz passiva é... Ele coloca para você algumas sentenças, algumas orações e pergunta qual daquelas orações admite a transposição para a voz passiva. Vem cá comigo. Se por acaso eles escreverem para você uma oração assim, ó. Ocorreu. Deixa eu subir um pouquinho mais. Ocorreu um problema durante a aula. Ocorreu um problema durante a aula. Eu poderia colocar essa frase na voz passiva? Jamais. Tudo bem? E por que eu não posso colocar essa frase na voz passiva? Preste atenção bem no que eu estou te mostrando. O que ocorreu? Um problema. Esse é o meu sujeito. O problema ocorreu quando? Durante a aula. É um adjunto adverbial de tempo. Isso está nos mostrando que esse verbo ocorreu, ele é um verbo intransitivo. E verbos intransitivos da língua portuguesa não admitem a transposição para a voz passiva. Tudo bem? Volta, olha para cá. Se eu coloco para você, então, esta sentença. O juiz estava ocupado. O juiz estava ocupado. Eu poderia, em alguma hipótese, colocar essa frase na voz passiva? Também não. Tudo bem? E por que eu não posso colocar essa frase na voz passiva? Me acompanhe. Quem é que estava ocupado? O juiz. Sujeito. Ocupado é uma característica do juiz, predicativo do sujeito. Esse verbo é um verbo de ligação. Verbos de ligação não admitem a transposição para a voz passiva. Então também não seria admissível. Veja comigo. Se eu coloco para você a seguinte construção. O cristão depende de orações. O cristão depende de orações. Veja comigo, eu posso fazer a transposição para a voz passiva? Também não. E por que eu não posso fazer a transposição para a voz passiva? Quem é que depende de oração? O cristão, sujeito. Quem depende, depende de algo. De orações, objeto indireto. Verbos transitivos indiretos também não admitem a transposição para a voz passiva. Tudo bem? Olha para mim, por favor, a próxima. Eu coloco para você da seguinte maneira. A perícia encontrou o corpo. A perícia encontrou o corpo. Veja comigo. Essa frase admite a transposição para a voz passiva? Admite. Veja para mim por quê. Quem é que encontrou o corpo? A perícia. Sujeito. Quem encontra algo. Encontra o corpo, que é o objeto direto. Como você já bem sabe, fazer a voz passiva é transformar o objeto direto em sujeito paciente. Portanto, quando a banca FCC traz para você uma questão em que ela fala qual das frases abaixo admite a transposição para a voz passiva, é a mesma coisa que dizer o seguinte: qual das frases abaixo apresenta o objeto direto? Essa frase aqui, ela admite a transposição para a voz passiva. Eu poderia colocar o corpo foi encontrado pela perícia, coisa que eu não poderia fazer nas outras sentenças. Continua olhando para cá, então. Vamos a mais uma possibilidade. Se eu digo para você assim, ó, o carteiro entregou a encomenda ao morador. O
carteiro entregou a encomenda ao morador. Essa frase admite a transposição para a voz passiva? Admite. E por que ela admite a transposição para a voz passiva? Me acompanhe. Quem é que entregou a encomenda ao morador? O carteiro. Esse é o meu sujeito. Quem entrega algo. Entrega a encomenda, que é o objeto direto. E quem entrega algo a alguém, entregou ao morador, que é o objeto indireto. O verbo é transitivo direto e indireto, mas o importante é identificar a presença de um objeto direto. Esse objeto direto, ele admite a transposição para a voz passiva. A encomenda foi entregue pelo carteiro ao morador, tudo bem? Ela admite a transposição para a voz passiva sem qualquer tipo de problema. Então, o importante é, se a banca FCC fala para você uma frase que admite a transposição para a voz passiva, é o mesmo que dizer qual das frases apresenta objeto direto. Chamo sua atenção para 2 detalhes. Olha aqui de novo. Se eu coloco para você assim, ó, o garoto comeu do bolo. O garoto comeu do bolo. Esta frase aqui, ela admite a transposição para a voz passiva? Não. Tudo bem? Não admite. Professor, mas o verbo comer não é transitivo direto? É, só que veja a diferença. Quem é que comeu do bolo? O garoto. Sujeito. Você sabe que quem come, come algo. Esse verbo não deixa de ser transitivo direto. Só que do bolo é um objeto direto. Olha o detalhe. Preposicionado. Preposicionado. Tudo bem? Por ser um objeto direto preposicionado, eu não posso fazer a voz passiva. Até porque, se você se lembrar bem, fazer a voz passiva é transformar o objeto direto em sujeito paciente. E o sujeito na língua portuguesa, ele jamais pode ser preposicionado. Então, por isso que precisa ser um objeto direto assim, ó, purinho. Porque o objeto direto purinho, ele não tem preposição. Então, ele pode ir para a posição de sujeito. Agora, esse objeto direto preposicionado, ele não pode ir para a posição de sujeito. Professor, mas se a frase fosse o garoto comeu o bolo, aí eu posso ter voz passiva. O bolo foi comido pelo garoto. Show de bola. Agora eu não posso colocar do bolo foi comido pelo garoto. Tudo bem? O detalhe é porque o objeto direto está preposicionado, até porque existe uma diferença semântica, né? Comeu o bolo, bolo inteiro. Comeu do bolo, parte do bolo. Por isso que é um objeto direto preposicionado por uma alteração semântica. Tudo bem? Mas em caso de objeto direto preposicionado, eu posso admitir a transposição para a voz passiva? Não posso. Tudo bem? Inclusive, com objeto direto preposicionado, o C também não pode ser partícula passivadora. Mais uma observação. Se eu coloco para você assim, ó, veja comigo. Há pessoas responsáveis. Você que está estudando para a banca FCC sabe de uma coisa, porque isso aqui sempre cai nas provas da FCC. O verbo haver aqui está com o sentido de existir. É um verbo impessoal. E nesse caso, o verbo haver é classificado como verbo transitivo direto. E pessoas responsáveis é objeto direto. Tudo bem? Todavia, essa construção, ela não admite a transposição para a voz passiva. Em outras palavras, quando eu emprego o verbo haver com o sentido de existir, você sabe que essa frase admite objeto direto. A FCC traz esse tipo de construção naquelas questões em que eles querem saber a transitividade do verbo. Mas tome cuidado para mim com um detalhe importante. O verbo haver com o sentido de existir não admite a transposição para a voz passiva. Então vamos fazer um resumo aqui. O que eu quis te mostrar? Quando eu falo de voz passiva e eu quero saber qual frase admite a transposição para a voz passiva, eu preciso encontrar objetos diretos puros. Não vale o objeto direto preposicionado e não vale o verbo haver com o sentido de existir. Tudo bem? Dessa forma, você jamais vai errar uma questão sobre esse assunto. Então pega esse quadrinho aí, ó, faz uma anotação disso aí e estude para valer para você não se esquecer mais. Tudo bem, meus queridos? Um fortíssimo abraço e até a próxima.